Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, hoje é domingo. Tivemos hoje uma série de manifestações aí dos grupos de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Elas se seguiram a manifestações que ocorreram no sábado. E houve uma especialmente grave hoje. E qual foi essa? Foi aquela em que o presidente Jair Bolsonaro foi para a frente do quartel-general do Exército, em Brasília, onde diversos manifestantes pediam golpe militar, intervenção militar, volta do AI-5, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. E o presidente foi lá para frente e, dentre outras coisas, disse ali que ele estava lá porque acreditava neles e eles estavam lá porque acreditavam no Brasil. Não nele, mas no Brasil, que dá a impressão de que ele está, de alguma forma, se colocando no lugar do próprio país. Ele é a encarnação viva do país. E disse ainda mais, algo que ele já havia falado antes, mas que repetiu nesse contexto, que me parece muito grave, que as instituições e os políticos têm que se submeter ao povo brasileiro, que supostamente seriam aqueles que estavam ali, junto a Bolsonaro, apoiando aquele tipo de bandeira. Então parece que nós demos um passo à frente nessa crise que vivemos até agora. Para poder comentar isso, eu convidei hoje aqui para o meu canal, Fora da Política Não Há Salvação, o meu grandíssimo amigo, compadre, colega, já de muitos anos, corintiano, graças a Deus, Fernando Abrúcio. Oi, Fernando. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, e por aí? Vamos indo, né, com esse país em polvorosa, mas eu acho que nós estamos num momento muito grave da política brasileira, talvez o momento mais grave desde a eleição de Tancredo no colégio eleitoral. Eu acho que nós tínhamos feito todo um processo de redemocratização do país, com problemas aqui e acolá, pensarmos no impeachment do Collor, a crise cambial no governo Fernando Henrique, mensalão, impeachment da Dilma, o episódio JBS do Temer, foram momentos difíceis, mas como esse, aqueles momentos parecem parquinho do Jardim da Infância. Nós estamos num momento muito difícil, muito complicado, em que o presidente da República, acho que pela primeira vez, desde o fim do regime militar, coloca a democracia em risco. Até porque a gente, em outros momentos, não teve nem pandemia e nem muito menos pandemito, né? Não, eu acho que tem três coisas que se juntam que tornam o maior problema do Brasil, talvez desde 64, eu vou até mais além do que 85. O primeiro problema é a pandemia. A pandemia é algo incontrolável, algo que a gente tem uma incerteza enorme e que vai afetar a economia mundial e, em minha opinião, já tenho falado isso há 2 meses, nós vamos ter uma crise econômica, vamos ter um efeito econômico similar ao da crise de 29. Então, a pandemia é muito complicada não só para nós. Segundo, a crise econômica virá para todos, mas para nós tende a ser maior por 2 razões. A primeira é que nós não estávamos bem economicamente, todo o programa de ajuste feito pelo ministro Paulo Guedes, no meu entender, estava dando errado, o país não estava, de fato, voltando ao caminho do crescimento econômico. É mentira dizer que estava, é só pegar os dados do final do ano passado e no começo desse ano, antes do isolamento social, e os dados são ruins, muito ruins. E a economia não crescia, né? A economia não crescia, e além disso, a reação econômica do governo foi uma reação ruim. Eu acho que é uma reação que não... Ela está apenas tentando mitigar o pior da crise, quando outros países não só estão mitigando o pior da crise, mas estão tentando preparar do ponto de vista da renda, que quando terminar esse período haja alguma demanda. O que o presidente Bolsonaro não percebeu é que se amanhã nós abrimos o comércio, ninguém vai comprar. É esse o problema. Então, esses comerciantes, esse pessoal que fica apoiando o Bolsonaro, vai abrir suas lojas sem ninguém, vão vender mais pela internet do que vão vender presencialmente. E a terceira razão, além da pandemia e da economia, é que nós temos um presidente e um movimento político em torno dele claramente antidemocrático. Isso tem a ver, sim, com a crise política que se iniciou em 2013, com todo o processo político que envolveu a péssima condução econômica da Dilma, do seu governo, a forma como o Temer chegou ao poder foi muito mal resolvida do ponto de vista democrático. E, pior de tudo, a Lava Jato colocou toda a classe política no lixo. E com isso surgiu alguém, e ele continua com esse discurso,
que a única solução para o país é acabar com toda a política, toda e qualquer política. Para ele, ao contrário do que disse o canal, a solução está fora da política, né? Mas é por isso que o canal tem esse nome, né? Porque um monte de gente falando que é fora da política, que é na gestão, que é sabe-se lá onde, na religião, a gente não sabe que lugar que é preciso recuperar o espaço da política, né? Eu acho que os países que saem da crise só saem por causa da política. Roosevelt tirou os Estados Unidos da crise na década de 30 com a política, Churchill tirou a Inglaterra da crise por conta da política, nós fizemos a redemocratização pela política. Então, essa história da gestão, da técnica, da religião, qualquer outra solução, na verdade, é uma forma ingênua ou perversa de se ver como funciona o sistema político. Então, a junção dessa pandemia, uma situação econômica muito ruim em termos mundiais, mas que é muito ruim também por questões particulares do Brasil, com um movimento antidemocrático, que não é só o presidente da República, é bom que se diga. Sim, há outros aí. Não, e é um movimento antidemocrático que tem uma base social que tem a ver com um período que a gente destruiu a ideia de política. Uhum. Eu acho que essa é uma outra coisa importante. Muitos que atuaram pelo impeachment da Dilma ou aplaudiram a Lava Jato, agora devem estar muito arrependidos pela maneira como fizeram. A maneira como fizeram, produziram, sem dúvida alguma, o Bolsonaro. E eu acho que uma das histórias mais tragicômicas de todo esse processo é que a crise da política e a entrada do Bolsonaro significou não só a destruição, o esfacelamento do sistema partidário, mas de outras instituições políticas, né? Eu vou lembrar o Ministério Público. Dá para fazer um belo artigo que se chamaria Ascensão e Queda do Ministério Público. O Ministério Público teve um momento maior de vida com a Lava Jato, e essa passagem da Lava Jato ao governo Bolsonaro, com a ajuda do Moro, mas não só a ajuda do Moro, a própria forma como o Ministério Público entrou em todo esse processo, destruiu o Ministério Público. O Ministério Público brasileiro hoje, em particular o federal, foi destruído pelo bolsonarismo que ele ajudou a colocar no poder. Então, nesse contexto em que digamos, essa situação antidemocrática não é apenas o líder político que está falando, mas tem a ver, por um lado, com uma situação social em que muita gente se tornou antidemocrática e, por outro, com o enfraquecimento das instituições, somar isso à crise econômica e à pandemia, torna uma situação, talvez, a única coisa tão grave quanto um período mais recente seja o golpe de 64. Eu acho que a coisa mais próxima disso, do ponto de vista da amplitude, seja o golpe de 64. Então, nós vamos ter exceto, claro, a própria ditadura, né? Todo o período de duração da própria ditadura. A ditadura virou algo normal, né? Na verdade, assim. Sim, exatamente. Normalizou, né? Ela criou uma ordem, né? Nós estamos num momento que nem essa ordem está criada, né? Sim. Eu acho que mesmo os atos do Bolsonaro não querem dizer que nós vamos virar uma ditadura amanhã. Acho que é muito difícil produzir isso no atual contexto, mas produz uma tal incerteza no sistema político, Cláudio, que fica muito difícil reagir ao problema econômico e ao problema da pandemia. Então, o país vai entrar numa desgraça toda porque nós temos uma situação política, nós temos atores políticos que não conseguem ajudar a gente a tirar a gente do buraco. Agora, nesse processo de deterioração, a impressão que eu tenho, não sei se você concorda comigo, é que hoje a gente chegou, talvez, num passo nesse processo mais grave, né? O presidente avançou, alguns estão dizendo, até usando a imagem romana, né, que ele ultrapassou o Rubicão, né? Não sei se ele chegou a ultrapassar o Rubicão, mas ir à frente do quartel-general do Exército, numa manifestação que pede o golpe, que pede intervenção militar, que pede um ato autoritário como o AI-5, e dizer que ele é o único representante possível do povo e que o povo está acima de todas as instituições, me parece que ele foi um pouco além em todo esse processo. Parece que a gente está atingindo aqui o cume desse processo, você não concorda? Eu não sei se é o cume, porque ainda pode virar algo... O cume até... Talvez eu não tenha me expressado bem. Talvez é o que a gente esteja... Espero que seja o cume. Mas talvez o que a gente tenha atingido seja o momento mais grave desse processo até agora, né? Sem dúvida alguma, é o momento mais grave, porque ele, na verdade, mesmo não dizendo ali que estava apoiando a quebra da democracia, estava aplaudindo um movimento que estava pedindo a quebra da democracia. Ao aparecer ali, ele está referendando aquilo, né? Acho que é muito grave, acho que tem a ver com um jogo mais de reação do que ação. O presidente está reagindo porque percebeu que não consegue governar da maneira como ele imaginaria que governaria, que todo mundo aceitaria tudo que ele fizesse, amém, e o país seria reconstruído rapidamente,
não teria pandemia, mas tudo, a fortuna, para lembrar o Maquiavel, a fortuna atual do presidente é a pior possível. Digamos, nós podemos ter efeitos negativos da pandemia e da crise econômica, ao contrário do que ele fala, que divide as duas coisas, nós podemos ter efeitos somados das duas coisas. Eu estou falando, no fundo, de milhares de mortes e milhares de perdas de emprego ao mesmo tempo, e não vai ser tão fácil sair dessa história o quanto ele imagina. Talvez fosse mais fácil se ele tivesse começado o jogo de um modo diferente, o efeito seria menor. Eu acho que o presidente errou na saúde, mas também errou na economia. Então, aliás, nos dois pontos, só se me permite aí uma observação, claro, dentro do que você falou, ele está, na realidade, indo contra o consenso de quem entende desses dois assuntos no mundo ao mesmo tempo, né? Tanto na economia como na saúde. Na saúde ele abraçou uma ideia que ninguém abraçou no mundo. É uma coisa Sim. doida mesmo, uma coisa anticientífica, faz parte um pouco desses movimentos, né, do alt-right, da extrema-direita mundial, sem dúvida, e que perdeu força no mundo todo. É bom que se diga, os fascistas italianos estão quietos, os fascistas alemães estão quietos, os fascistas britânicos estão quietos, e os correligionários do Trump estão quietos. Até o Trump reclamou outro dia da Fox, para ver que situação nós chegamos. Assim, estão quietos. E aqui, talvez seja o lugar do mundo, claro, junto com a Hungria, com as Filipinas, com lugares que são mais realismo fantástico do que o Brasil, assim, ele está no pior ponto da extrema-direita, sem dúvida alguma. Dos países importantes do mundo é o pior ponto da extrema-direita. Então, agora, na economia, os economistas do mundo todo estão adotando outra posição. Os que estão seguindo o governo ou que estão apoiando o governo da maneira como estão apoiando, perderam o trem da história. O trem passou e eles estão no momento anterior. Porque mesmo muitos economistas, vamos dizer, liberais, neoclássicos, ortodoxos, conservadores até, têm defendido que o Estado tem uma intervenção mais efetiva na economia para evitar essa imensa depressão que se avizinha, né? Está faltando uma certa parte de economistas o velho conselho do Keynes. Quando muda a situação, a opinião também tem que mudar. Exato. É uma questão de ideologia, simplesmente. A situação mudou drasticamente. Comparar a crise atual com a crise de 2008 é falta de preparo técnico. Assim, não é possível que alguém fale isso. A crise é muito pior. E, dado isso, nós teríamos que ter uma ação diferente. Acho que André Lara Rezende, o Bresser, para lembrar, no Brasil, Mônica de Bolle, várias pessoas têm dito assim, esta reação não será suficiente. Então, assim, acho que nós estamos errando na economia, estamos errando na saúde, o que piora a fortuna do presidente. E, diante dessa fortuna desgraçada, o presidente não sabe o que fazer, e mais, ele dobra a aposta contra as instituições. Na segunda-feira, amanhã, embora seja quase feriado para muitos lugares do Brasil, porque casa-se com feriado, não vai ter votação no Senado da MP relativa à carteira verde e amarela. Acabou, morreu. Não, ela vai caducar, né? Ela já era uma coisa controversa, porque com essa carteira ninguém vai querer a outra, né? Aquela ideia de que seriam carteiras alternativas é uma piada. Agora, evidente, ninguém, eu quero dizer, o empresariado, né? O empregador. O trabalhador até interessaria, mas quem quiser a outra não vai ter emprego. Não, e assim, o que eu estou querendo dizer com este exemplo é que o presidente Bolsonaro vai ficar mais fraco ainda frente às instituições, quanto mais ele bater nelas. Exato. É isso. No Supremo, já vi que o ministro Barroso reagiu no Twitter. Assim, a situação dele já é ruim, vai ser pior ainda. Na Câmara já é ruim, será pior. Aqueles do Centrão que conversaram com o Bolsonaro na semana passada, ao ouvirem o que ele falou hoje, vão pensar o seguinte: nesta barca furada eu não entro. Ou eu vou entrar... O Bolsonaro vai ter que prometer, e aparentemente é o que ele está fazendo, ao contrário do que dizem os bolsonaristas, vai ter que prometer mundos e fundos para esse pessoal, muito dinheiro público. Não vai conseguir fazer isso. Então, o fato é que vai se enfraquecer na Câmara, no Senado, no Supremo. Imaginem governadores e prefeitos. A situação de Manaus, de ontem para hoje, é assustadora. Então, assim, a situação vai piorar. Então, se ele vai querer fugir, vai ter que pular as instituições, veja, é bom que se diga isso, sobretudo para muita gente que vê de forma ingênua o processo político. Pular as instituições significa não tomar decisões com elas, portanto o governo terá enorme dificuldade de governar. Segundo, a imagem que muitos aí bolsonaristas pensam, então vamos dar um golpe, no dia seguinte do golpe o dólar vai para R$10. Quebrou a economia. Os militares vão querer, é muito diferente de 64, ficar num governo quebrado economicamente,
um governo que vai pagar por milhares de mortes, muito pior do que as mortes da tortura nesse sentido. É a Guerra das Malvinas dos militares brasileiros. Né, o Brasil teria suas Malvinas. É isso. Os militares brasileiros vão virar os militares argentinos, todos para a cadeia. Vão querer isso? E mais, nem o pra Trump... Cadeia? Você acha que chega a esse ponto? Se o regime vira um regime de força e permanece por um tempo, morrendo gente... desse jeito. É que eu estou imaginando que, na verdade, o mero apoio dos militares ao Bolsonaro nessa trajetória enlouquecida em que ele se meteu já é suficientemente comprometedora para eles, né? Porque eles amarraram o seu burro nesse governo. Mas sempre há saídas. Em política também tem essa história. Sim, é verdade. Ainda há tempo para saídas. Isto é, os militares, em vários momentos, moderaram o presidente. Isto é um fato. E, na verdade, o atravessar o Rubicão para os militares é o golpe. Esse é o atravessar o Rubicão. Então, assim, ainda tem saídas para aqueles ministros, por exemplo, que têm alguma história de azelar ou que tem uma história para frente. Chegou o golpe, acabou a história. Não tem jeito. Aí não tem mais jeito. Você acha que ele ensaia um golpe? Porque o movimento de hoje parece de alguém que tenta um golpe, não? Então, eu estou colocando a hipótese extrema. Eu acho que ele está mais reagindo do que agindo. Mas quanto mais ele reage desse jeito, as instituições vão funcionar contra ele e a fortuna, a situação econômica, a situação da pandemia, tudo isso vai piorar, né, contra o presidente. Então, se ele ficar apenas nessa reação, o que vai sobrar? Ele vai querer jogar o povo contra o Congresso, dar um golpe? Se ele chegar a esse ponto, repito, se o Brasil chegar a esse ponto, o dólar vai para 10, o Trump tira o apoio ao Bolsonaro, porque tem eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano. O Congresso fecha o comércio com o Brasil. Não é mais Guerra Fria, acabou essa história. Então, assim, o golpe destruiria o mercado financeiro brasileiro. É isso, o golpe destruiria o mercado financeiro brasileiro. Muita gente que apoiou e deu dinheiro na campanha do Bolsonaro, no dia seguinte está destruído financeiramente. Portanto, chegar a este ponto é colocar o país numa situação que nunca na sua história, talvez só na época das guerras regenciais no século XIX, o país chegou, para pensar em história de longo prazo. Então, assim, acho que o presidente, mesmo tendo algum grau de golpismo, e aí voltando, essa coisa da reação, na hora em que chegar ao ponto vai, não vai, muitos atores que apoiam o Bolsonaro vão pensar o seguinte: nós vamos destruir a economia, vamos destruir o mercado financeiro, vamos produzir milhares de mortes. Em que colo vai cair isso? Acho que é isso que é o ponto central. Acho que aí os militares, sem dúvida alguma, vão ter que repensar como fazer o processo político. Aí o mercado financeiro já vai dar sinalizações ao longo dessa semana de que, se é para golpe, nós estamos perdidos, completamente perdidos, nosso fluxo de comércio vai para o fim. Vejam, os bolsonaristas da internet estão pedindo agora a cabeça da ministra da Agricultura. É isso. A que ponto chegamos, né? Até a ministra da Agricultura, daqui a pouco eles vão pedir a cabeça do Moro também, né? Se o Moro falasse alguma coisa durante a crise, ele já tinha perdido a cabeça. Mas como ele ficou calado durante todo esse tempo, ele não perdeu a cabeça. Mas se ele tivesse falado o que a mulher dele pensa, ele já teria perdido a cabeça. Ele submergiu, né? Submergiu. O que é uma estratégia de sobrevivência, mas no médio e longo prazo é uma estratégia muito ruim, né? Para quem surgiu na política como alguém renovador. É omissa, né? É uma estratégia de omissão. Omissão, completa omissão. Assim, amanhã, os jornalistas, ao longo da semana, vão perguntar para o Moro o que você acha de apoiar, fazer um discurso para apoiadores do regime militar. Quer dizer, vão perguntar para o Moro se conseguirem encontrá-lo, né? Se conseguir encontrá-lo. Porque ele está escondido, né? Porque, outra vez, verdade seja dita, quem tem dado a cara para bater e tem falado são os militares ao redor do Bolsonaro. Mais uma vez. O restante do governo, o ministro Salles aparentemente está morando na Antártida, onde não há desmatamento, assim, porque ele sumiu. O Weintraub... Mas há degelo. Ah, degelo, isso é verdade. O Weintraub que aparecia tanto aparece cada vez menos, né? Porque não tem mais. Esse, o governo, boa parte do governo submerge. Então, essa história dos bolsonaristas querendo derrubar a ministra, que é uma ministra competente, é bom que se diga, significaria um impacto enorme para os ruralistas. Para o agronegócio brasileiro, que é um dos esteios da economia e é um dos setores que mais apoiaram o Bolsonaro, né?
se quebrar, assim, do mesmo modo que um golpe levaria o dólar a 10 e quebraria o mercado financeiro brasileiro, quebrar o apoio dos ruralistas, do ponto de vista econômico, significa acabar com o nosso superávit no fluxo comercial e significa, portanto, colocar o Brasil na pior das coisas, como dizia o velho Simmons, se inflação aleija, déficit externo mata. Nós perderíamos as reservas. Assim, eu estou fazendo todo esse cenário, Cláudio, no fundo, para o seguinte, eu acho que o presidente está mais reagindo à desgraça e aos seus próprios erros com os quais ele não consegue lidar, até porque não consegue lidar porque não ouve ninguém a não ser os seus próprios filhos, e que são péssimos conselheiros políticos, são desastrosos. Aprenderam com o pai, né? Aprenderam com o pai, ou até ensinam o pai, né? A história de que ele está com um ponto eletrônico no último discurso sim. do Carlos Bolsonaro, veja lá a imitação do Adnet sobre esse discurso, foi sensacional. Mas falando sério, se fosse o Carlos Bolsonaro no ponto, talvez o discurso não fosse tão ameno como acabou sendo naquele dia, né? Porque foi um discurso relativamente ameno para o que é o estilo do Bolsonaro, né? Sim. Eu acho que aquele dia ele estava mesmo perdido, né? Estava com uma cara de que acabou o jogo e não sei o que fazer, né? Estava com a cara de 7-1, completamente a cara de 7-1, e não sabia o que fazer. Era o Filipão depois do jogo, não tem o que fazer. Então, assim, acho que ele está mais reagindo a tudo isso, a desgraça que a fortuna lhe traz, aos seus próprios erros, a dificuldade de lidar com os erros, do que programando um golpe, porque eu estou fazendo todo esse cenário do golpe, porque se isto ocorre, o desastre é enorme para o país e os atores já estão começando a precificar isso. Agora, Fernando, não pode falar, desculpa, é que eu achei que você ia fechar. Os atores já estão começando a precificar isso. Então, acho que o presidente, ele é um ator político que quer morrer como mito, no fundo é isso. Ele não quer morrer como um bom governante. São duas coisas distintas. Ou seja, o culto da morte do Bolsonaro pode passar pela própria morte, então? Ele quer morrer como mito, ele quer morrer como injustiçado da história. Ele não está preocupado em fazer um bom governo, ele está preocupado em fazer a ideia do mito. Na verdade, é interessante como... É um sebastianismo, algo assim? Eu me lembro do velho poema do Vinícius de Moraes fazendo uma parábola, assim, o homem faz a coisa e a coisa faz o homem, né? Neste caso significa que o mito o tomou, ele acreditou demais no seu próprio personagem. E quando a pessoa acredita no seu próprio personagem, é quase o retrato de Dorian Gray. É perigosíssimo, porque o personagem toma conta da pessoa e ela não sabe o que fazer. Hoje o Bolsonaro está mais preocupado em salvar o mito do que governar. E isso é uma desgraça para o país, mas eu acho que também é uma desgraça para ele, porque, voltando, a solução extrema é terrível para o país, e chegar próximo à solução extrema, ele vai perder apoios de gente que está próximo dele e que não vai querer sujar as mãos com um golpe de Estado. É isso que eu preciso dizer. Assim, o mercado financeiro, os militares, o empresariado de qualidade do Brasil, o empresariado alto, ninguém vai querer sujar as mãos junto com o presidente Bolsonaro. Então, assim, esse tipo de reação ela é complicada porque, claro que ela alimenta uma parte daquele eleitorado bolsonarista mais fiel, etc. Só que no dia seguinte ele só tem derrotas institucionais, Cláudio. Se ele não tivesse as derrotas institucionais, tudo bem, está jogando com a plateia. As instituições já não estão com tanto medo da plateia, né? As instituições no começo do governo ficaram assim. Nada, o governo só perde no Supremo, só perde para os governadores e prefeitos, só perde na Câmara, você não vai perder logo no começo da semana. Perde na frente externa também, né? Na política externa é também um desastre, né? O Brasil está completamente isolado. E quanto mais caminhar a eleição presidencial nos Estados Unidos, mais o Trump vai querer se descolar do Bolsonaro. Porque os democratas vão usar o Bolsonaro contra o Trump. Ele é o Trump. É isso que vai acontecer com os Estados Unidos. Está querendo agora acabar com o recesso, porque é igualzinho o Bolsonaro. Então, assim, nós estamos sendo governados por um ditador latino-americano. É isso que eles vão dizer. Sim. Então, assim, o Bolsonaro vai ficar sozinho, talvez com o companheiro do Orbán, companheiro húngaro. Assim, vai ficar com algumas... Mas o Orbán é mais sofisticado, né? Por isso que não se meteu dessa maneira nas enrascadas, né? Não, muito mais sofisticado. Para nossa sorte, talvez. Alguém que veio da classe política tradicional. Mas a Hungria também não está numa situação muito maravilhosa. Claro que não. Não, eu quero dizer que ele é mais sofisticado no sentido de que a construção autoritária na Hungria não foi essa coisa destrambelhada que o Bolsonaro tenta fazer no Brasil, né?
Ela foi mais gradual, ela foi mais ardilosa o Orbán em boa medida, usou as instituições, né? O Bolsonaro é contra as instituições, são duas coisas distintas. Exato. É interessante, até o chavismo usou as instituições, Sim. Até o chavismo. Né? As pessoas olham a história, o Chaves usou as instituições, a história do plebiscito, ele usou coisas que havia e fez propostas de criação institucional que levaram a uma ditadura. Esse é um fato óbvio, claramente, mas foi mais esperto politicamente. O Bolsonaro, ele quer, num espaço muito curto de tempo, destruir tudo para ser um mito. O Chaves não queria ser um mito. Ele tem pressa, né? E quem tem pressa, às vezes, come cru. Eu acho que a situação junto às instituições vai se agravar mais, vai ter dificuldade de tomar decisões institucionais. É provável que o Senado aprove mais ou menos parecido agora o projeto, o plano de apoio aos estados e municípios, quase de vingança novamente, vai mudar uma outra coisa ali. O presidente pode vetar, como se sabe, mas o Congresso pode derrubar o veto, como também se sabe. Então, é uma situação que ele só continua perdendo. E no plano econômico e, digamos, social, vinculado sobretudo à pandemia, Cláudio, a situação não vai melhorar tão rapidamente. Não é no Brasil, é no mundo. Portanto, essa corrida dele para acreditar que vamos abrir amanhã e vão vir os empregos, ou é uma mentira, um fake news, ou uma ilusão, uma completa ilusão. Isso não vai acontecer. E mais, se nós abrirmos muito rapidamente todo esse processo, nós vamos ter rapidamente que fechar de novo. E aí, a ajuda econômica vai ter que ser de outro montante. Ou seja, é uma economia porca, né? O Paulo Guedes, né? Não dá nem para ser o Paulo Guedes, né? Não, ele cai. Se é que não cai antes, mas enfim. Agora, uma coisa, Fernando, desculpa, fala aí, que eu achei que você não ia... Eu acho que o Bolsonaro tem se jogado numa espiral negativa, né? Porque, repito, eu acho que interessa mais para ele ser o mito do que ser o governante. Ele tem uma visão nisso ele é diferente do Trump ou do Orbán. Ele tem uma visão, e o grupo dele uma visão mitológica, messiânica, né? Da política messiânica, que pode produzir... Esses são os piores. Menos piores são esses pragmáticos, tipo o Trump. E olha que o Trump colocou os Estados Unidos numa situação terrível agora com a pandemia, porque se tivesse aprovado o Obamacare, não teríamos o que temos nos Estados Unidos. Vai ser o tema da campanha lá. Mas, assim, esses messiânicos são terríveis. É o nosso Jim Jones mesmo. Quer dizer, o Trump é o nosso Jim Jones, só que vai nos jogar numa situação desgraçada e terrível. E aí quem vai ser chamado para resolver uma situação como essa são os políticos. Sim. Como sempre, né? Como sempre. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, até para a gente começar a caminhar aqui para o encerramento. Tudo bem, é uma ação reativa do presidente, talvez mais do que ativa, né? Agora, é como tudo do Bolsonaro, de altíssimo custo, né? Às vezes as pessoas dizem o seguinte, não, falam que ele age no improviso, não é verdade, ele tem estratégia. Eu até admito que ele possa ter estratégia, o que não quer dizer que é uma boa estratégia, em primeiro lugar, e nem que seja uma estratégia de custo razoável, porque a partir do momento que ela produz um custo muito alto, ela se volta contra ele. E a minha dúvida é se nesse caso agora, nessa reação ao enquadramento que ele está sofrendo dos outros poderes, dos outros governos, mesmo no plano internacional, da imprensa de um modo geral, se na realidade, ao ter essa reação, ele não produz uma deterioração tão grave que talvez justifique se levar mais a sério agora, embora o momento não seja em princípio oportuno para isso, alguma discussão sobre um processo de impeachment do Bolsonaro, porque manter-se no cargo se comportando dessa maneira é uma coisa muito grave, né? E o líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, ele já disse que amanhã vai entrar com uma notícia crime contra o Bolsonaro junto à Procuradoria-Geral da República. Embora a gente saiba que esse PGR é um PGR muito amigo do governo, ele, de certa maneira, tem sido mais amigo do governo até do que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, mas, de qualquer maneira, cria-se um fato. E da notícia crime para você depois tentar transformar isso num crime de responsabilidade, que aí se trata de crime comum, isso que ele fez hoje, incitando, enfim, manifestantes que defendem um golpe de Estado no país, isso pode progredir, você não concorda? Não, eu acho que pode progredir, mas eu queria... A primeira coisa dos custos, eu acho que é importante falar sobre isso. O Bolsonaro só tem aumentado os custos desde o início do governo. Ele tinha o Congresso na sua mão. Ele poderia ter um primeiro ano aprovando um monte de medidas, não estou nem discutindo o mérito delas, mas
mas poderia ter aprovado um monte. Não aprovou. Ele poderia ter hoje um Supremo muito mais ao seu lado, porque o ministro Toffoli, olha, não houve nenhum presidente Supremo que deu a mão tão cuidadosamente a um presidente como o ministro Toffoli. Me desculpe os bolsonaristas, ou eles não entendem de política... E os petistas também, né? Ou eles são birutas, porque assim, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, nenhum deles teve um presidente Supremo que pegou na mão e falou assim, estamos juntos. O Bolsonaro teve. Os governadores, até pela onda política de 2018, eram quase todos muito favoráveis ao Bolsonaro. Pensemos há 6 meses atrás, ou talvez 9 meses, como estavam o Witzel e o Dória em relação ao Bolsonaro. Sem falar no Caiado, né? Mais ainda. Todo mundo a favor dele. Ele, portanto, se tem estratégia, ela é uma estratégia errada. Porque ele poderia ter feito todas as coisas que queria com muito menos custos, inegavelmente. E aí vem a história a reação é aumentar mais custos ainda. Aonde chegaremos? É difícil dizer, né? Ciências sociais são profetas do passado, dizia o Fernando Brodel, né? São profetas do passado mais do que do futuro. É difícil saber aonde nós vamos chegar exatamente. Mas, sem dúvida alguma, as instituições vão... A distância entre o presidente e as instituições vai aumentar. E acho, cara, que, no fundo, o sinal que está colocado para ele é quando acabar o prazo colocado pela Câmara para ele apresentar seu exame, se ele teve ou não o Covid-19. E pela tosse dele nas manifestações de hoje, é de se suspeitar que tenha tido, não? Porque isso vai se dar daqui a mais ou menos uns 20 e poucos dias. Quando isso acontecer, nós não teremos 2.000 mortos. Teremos muito mais. E se ele não apresentar, acho que aí há o risco, sem dúvida alguma, e se pior, nesse período ele acabar rapidamente com o isolamento social, fizer alguma ação mais complicada, aí é provável que comece um processo de impeachment. Eu acho que está ali colocada a data. E acho que ele já sentiu isso, Cláudio. Ele já sentiu isso. Talvez por isso a reação tão iracunda dele hoje e tão... tem sentido, assim, né? Vamos lembrar do famoso livro do Robert Louis Stevenson, O Médico Monstro. O que é o Médico Monstro no Bolsonaro, para a gente terminar a nossa conversa aqui? O Médico Monstro é o seguinte, tem hora que ele está e pensa o seguinte, deu tudo errado, ferrou, não sei o que eu vou fazer, vou passar a mão para os militares resolverem e tal, mas aí depois vem um monstrinho e chega para ele e fala assim, está todo mundo errado, você é um mito, só você pode resolver. E os bolsonaristas mais empedernidos acreditam nisso também, né? E ele fica entre esse médico e o monstro, e não consegue resolver quem vai dominá-lo, né? Quem vai, digamos, orientá-lo nas suas decisões, e ao fim e ao cabo o monstro é mais forte, né? O monstro é mais forte. Eu ia até te perguntar onde é que você vê o médico. O médico aparece às vezes, né? Ele manteve o Mandetta por um tempo, não demitiu o Moro quando queria ter demitido o Moro. É provável que ele não demita a ministra da Agricultura essa semana. Ele aparece às vezes, o médico, só que o monstro é mais forte. E o monstro vai engoli-lo. O monstro é a tendência, né? O monstro é a constante. O monstro é a ideia messiânica que, na verdade, é a ideia que o levou ao poder, é a ideia que o orienta no poder. É o que o carrega, na verdade, né? O médico é episódico, o monstro, ele caminha o tempo inteiro com ele, né? Mesmo que de vez em quando se amance. Eu acho que o monstro tende, ao fim e ao cabo, a devorá-lo. Eu só temo que demore muito e os efeitos sejam cada vez piores para nós. Esse monstro que está dentro do Bolsonaro está destruindo o país. Muito bem. Bem, Fernando, muitíssimo obrigado aí pela conversa, por participar hoje aqui do canal. Essa é só a primeira de várias, se você estiver sempre à disposição, e eu espero que esteja. E eu acho que, fundamentalmente, né, a mensagem aqui é que realmente, como diz o nome do canal, e você fez bem questão de lembrar, não há salvação fora da política, né? É preciso fazer política, é preciso negociar, é preciso ter entendimento, caso contrário, a gente caminha para o precipício, né? O messianismo não vai nos salvar, o mito não vai nos salvar. Quem pode nos salvar é a política. E a política implica também as instituições, o respeito à diversidade, o diálogo, o pluralismo, né? Tudo isso. Muito bem. Bem,
Então, a gente hoje encerra por aqui, nesse dia tumultuado aí, em que o presidente Bolsonaro resolveu quase que chamar um golpe de Estado, apoiar aqueles que defendem a volta do AI-5, e para isso a gente contou com a especialíssima participação do meu colega de FGV, amigo de muitos anos, compadre, Fernando Abruzzo. Fernando, muito obrigado e um abraço para você. Um abraço para todos. Então, legal. Gente, até a próxima. Em breve estaremos aqui de novo. Um abraço. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.